Salve, salve galerinha, aqui quem fala é o Jonah. Estamos começando nossa edição do Jonah Games News desse dia 15 de março de 2025, pessoal. Vamos dar uma repassadinha em todas as notícias que ocorreram nessa semana no mundo dos games, beleza? Então já vou pedir para você deixar o seu likezinho, se estiver caindo de paraquedas já se inscreve no canal. E bora acompanhar as notícias dessa semana e comentar um pouco sobre essas notícias. Bora lá, pessoal. Pois bem, então, pessoal, estamos aqui agora. A nossa primeira notícia aí que tivemos foi no domingo. Foi um trailer. Na verdade, o trailer foi liberado no sábado à noite, mas eu acabei postando no domingo, né? Era sábado bem, bem noitezinho, no evento lá que o Kojima liberou o trailer. Eu vou rodar o trailer pra gente dar uma olhada aqui. E é um pedaço do trailer, na verdade, pessoal. O trailer completo tá no YouTube, lá no canal do YouTube. E são 10 minutos de trailer, mas eu coloquei aqui um pedacinho só pra gente ter uma ideia, pra gente ver como é que tá as imagens e os gráficos do jogo. Eu vou rodar aqui, vamos conferir, e daí a gente comenta um pouquinho sobre esse trailer. The dreams that stillness entertains and slays. Now if my love for you won't make you stay, I don't know what will. You will never live. Olha os gráficos desse trailer, pessoal. Olha só os gráficos desse jogo. Detalhe com um, já teve uns gráficos absurdos. So walk away, I'll find you. Ele correndo com as entregas, né? Olha só, parece que vai ter tempestades de areia, mudanças naturais também, né? Ó, nevascas. Melhor do que foi o primeiro jogo. São as estações. Aí parece ser umas decorações para bebê. A Fraude Island, né? Que aparece no primeiro jogo. Ela batendo aqui, parece que sofreu um acidente. Segurando um bebê. Aproveita o bebê lá que a gente salva, né? No final do Death Stranding 1. I tried to jump us. Muito bem, pessoal. Isso foi só um pedacinho do trailer pra gente ter uma ideia de como estão as imagens, como estão os gráficos. O que eu tenho a comentar aqui é que o trailer tá muito insano, assim. Muito insano. A imagem muito top. Graficamente, assim, parece que vai ser um dos jogos com os gráficos mais bonitos aí dos últimos tempos. É o Kojima, né? O Kojima faz com... Tem a técnica, né? O Death Stranding 1 já foi muito top. Detalhe, pessoal. O Death Stranding 1, ele utilizou a mesma engine do Horizon Zero Dawn. Só que a diferença é gigante. É a mesma engine, mas a diferença que o Kojima conseguiu colocar no jogo mais cinemático ficou muito fora do normal, né? E vai usar a mesma engine do Horizon, provavelmente que foi usada no Forbidden West, vai ser usada agora também no Death Stranding 2. Então vamos ver o que o Kojima vai trazer pra gente aí. Aqui é um trailer mais cinemático, mas deu pra ver um pouquinho ali de gameplay. Então eu acho que vai surpreender. E também foi revelada a data, pessoal. O lançamento vai ser dia 26 de junho. Então tá perto aí. Praticamente aí 3 meses. Já está sendo lançado o Death Stranding 2. Vamos para a próxima notícia, pessoal, aí que rolou nessa semana. Então vamos lá, pessoal. A primeira notícia aí que rolou na segunda-feira já foi sobre o Split Fiction, que bateu a marca de 1 milhão de cópias vendidas. Detalhe, o jogo foi lançado na sexta-feira, já na segunda bateu 1 milhão. Me diga um sucesso. Me diga se não é sucesso, né? Esse número. Eu vou ler um pouquinho para vocês da matéria e a gente vai comentar um pouquinho. Vamos lá então. Sucesso de Split Fiction. Um verdadeiro sucesso após 48 horas de lançamento. Split Fiction já vendeu 1 milhão de cópias. A matéria é a seguinte. Split Fiction é o mais novo jogo cooperativo da Rise Light Studios e já vem sendo um sucesso para o estúdio. Após ultrapassar os 250 mil jogadores simultâneos na Steam, em seu lançamento o jogo agora alcança uma nova marca. Após 48 horas de seu lançamento, Split Fiction já vendeu um total de 1 milhão de cópias, conforme revelado pelo seu estúdio. E o antecessor dele, que é o It Takes Two,
foi o ganhador do GOTY em 2021, alcançou essa marca em um mês. Ou seja, o que o Take-Two que ganhou o GOTY foi um sucesso de vendas, né, levou um mês, o Split Fiction levou aí 3 dias, praticamente, 48 horas. Claro, detalhe que graças ao Take-Two que esse jogo vendeu, né? Porque querendo ou não, o sucesso, né? A fama. O mesmo criador do Take-Two fez o Split Fiction também vender, né? Já inicialmente, então a fama já precedeu. O Take-Two levou um mês, né? Para vender 1 milhão de cópias. E o Joseph Fares, que é o diretor, né, do jogo, ele revelou que o Take-Two vendeu 23 milhões de cópias até agora, né? E espera-se que o novo jogo do mesmo criador consiga bater essa marca. Ou seja, eu acho que vai bater, né? E detalhe, tem mais uma notícia pra frente que eu vou ler que vai remeter essa matéria aqui. Então, pra quem não sabe, o Split Fiction está disponível para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e Series S, pessoal. É o seguinte, pessoal, como eu falei, o jogo é muito bom, dá pra ver claramente nas imagens. A premissa do jogo ser um jogo cooperativo e diferente do que a gente tem no mercado hoje faz o jogo ter sucesso, porque, querendo ou não, é divertido. Vamos dizer que eu tenho minha esposa, eu tenho meu filho, eu quero um jogo cooperativo para jogar junto. Esse jogo você joga junto, a campanha só é zerada junta, tela dividida. E hoje a gente não tem isso, então é muito divertido você jogar local junto. Detalhe, você pode jogar online, né? Junto, então você tem o seu amigo, você compra o jogo e você convida o seu amigo. Eu tô com o Split Fiction, vamos me ajudar a zerar? Ele não precisa ter o jogo. Ele não precisa. Você manda um passe do amigo, ele vai baixar a versão demo e vai conseguir jogar o jogo todo com você. Então você vai poder jogar com seu amigo online. Isso é muito legal, né? Você zerar um jogo cooperativo online, você e seu amigo, modo história, tela dividida. Só um adendo é que só tem troféu para quem tem o jogo mesmo. Se você fez o convite por seu amigo e ele não vai ter troféus, ele vai ter que comprar o jogo para poder fazer platina. Mas ele vai poder zerar, né? Vai poder zerar. Muita gente divide até o valor, cada um paga uma parte para poder jogarem juntos. Então isso aí faz sucesso, né? E dá certo. Vende, porque além do jogo ser bom, tem essa questão de você poder jogar com um companheiro. E claro também, pessoal, o antecessor Take-Two foi o ganhador do jogo do ano. Ajudou, né? Porque querendo ou não, jogo do ano, mesmo estúdio, mesmo criador, mesma premissa. Se aquele fez sucesso, esse aqui vai fazer muito mais sucesso, porque além de vender para os que já jogaram o Take-Two, vai vender para os que não jogaram e querem experimentar agora essa nova obra. Então isso aí ajuda muito na questão da venda. Beleza, pessoal? Já comenta aí se você está jogando aí o Split Fiction ou se você pretende jogar. E se você estiver jogando ou já jogou, comenta aí o que você achou do jogo. Vamos lá, pessoal, para a próxima notícia. Vamos lá então, pessoal. A próxima notícia aí é sobre o Intergalactic de Eric Prophet. É um novo jogo aí da Naughty Dog e do mesmo criador de The Last of Us, Neil Druckmann, que é diretor da Naughty Dog. Então é o grande aposta aí da Naughty Dog pro seu futuro. E o Neil Druckmann, ele revelou alguns detalhes em um evento, né, em um programa, uma espécie de programa que a Sony fez, Creator to Creator, onde reuniu ele e mais o Alex Garland de Extermínio e Evolução. Eles tiveram uma breve conversa e ele falou algumas coisas sobre o jogo. Eu vou ler para vocês a matéria aqui, tá? Tá aí na tela para vocês, né, lerem, mas eu vou ler também, pra gente ver junto. Novos detalhes de Intergalactic. Neil Druckmann revela novos detalhes de Intergalactic. A Sony promoveu a série Creator to Creator e reuniu uma conversa entre Neil Druckmann, né, do Intergalactic e The Last of Us, e Alex Garland de Extermínio à Evolução. Curiosamente, nessa conversa, Druckmann revelou alguns detalhes sobre Intergalactic. Ele destacou que Intergalactic será um jogo sobre fé e religião. Um pouco polêmico, o pessoal já discutiu bastante na internet sobre essa fala dele. E que se passa em torno de 2000 anos no futuro, em um universo que divergiu do nosso na década de 1980. Druckmann revelou que a Naughty Dog criou 2000 anos de história para a religião Sempiria, que foi cortada da comunicação com o resto da galáxia pelos últimos 600 anos, antes do início do jogo. Ninguém ouviu falar de Sempiria nesse período, e Jordan, que é a personagem principal, tá na capa aí da matéria,
E Jordan, né, o personagem principal, vai ter que descobrir o que aconteceu. Ele também explicou que a Naughty Dog quer que os jogadores se sintam solitários e perdidos em um lugar cujo povo e histórias são misteriosos para eles. Resumindo, diferente dos últimos sucessos onde o protagonista interage com personagens secundários, durante a jornada, agora a Naughty Dog quer criar algo mais solitário. No momento sem previsão de lançamento, Intergalactic está em desenvolvimento para o PS5. É isso aí então, pessoal. O Intergalactic, né, é praticamente o que fez a Naughty Dog aí deixar de lado, entre aspas, o The Last of Us Part 3 e também o Factions, né, que é o multiplayer do The Last of Us que ia sair, estava até em desenvolvimento, já tinham gastado uma grana, porém cancelaram. O Factions foi realmente cancelado. O The Last of Us Part 3, o Druck me falou que não vai ter, que não, né, já foi fechado, não vai ter um terceiro capítulo, mas a gente sabe que é balela só para deixarem de lado The Last of Us e focarem no Intergalactic. Tanto que saiu até um rumor que o jogo já estava até sendo gravado já, o The Last of Us 3, e ele falou no ano passado que o roteiro estava pronto. Mas eles querem tirar um pouco o foco e focar só no Intergalactic. Parece que vai ser o projeto mais ambicioso aí da Naughty Dog e o que eles estão colocando todos os esforços. A história é o seguinte, pessoal. Sinceramente para vocês, assim, a gente não consegue entender porque é só a premissa da história ali. É uma história espacial, né, voltada aos anos 80. Parece ser bem interessante. Eu acredito que vai ser um jogão, porque eu acredito, né? Eu ponho fé na Naughty Dog e no Neil Druckmann. Eu ponho fé, então eu acho que vai ser um jogão sim, mas a gente não consegue ter uma ideia sobre isso que ele falou. Se fosse um jogo de alguma empresa desconhecida, eu não acharia tão interessante. Eu não ia assim, não me interessa. Só que a Naughty Dog chama muita atenção, então o jogo que for eu vou querer conferir com certeza. Como eu falei, vai ter com certeza polêmica. Quando ele falou que vai viver fé e religião, vai ser polêmico. Por que vai ser polêmico? Tem pessoas que falam, mas ele vai criar uma religião nova, ele vai criar algo novo pro jogo, não vai se basear no cristianismo e outras religiões. Só que é o seguinte, pessoal, toda criação remete a uma inspiração. Você se inspira em algo e você cria. Então, seja qual for a religião, vai ser inspirado em alguma que ele viu e que a gente tem aqui no nosso planeta, né? Porque ele vai fazer esse desenvolvimento. Essa religião tem conceitos do budismo, tem conceitos do cristianismo, tem conceitos, né, de outras religiões. Então, assim, vai ser polêmico, eu tenho certeza. Porque não adianta, pode ser criada do zero, mas vai ter inspiração de alguma coisa que ele viu, alguma outra religião que ele viu aqui. Então por isso que com certeza vai ter polêmica, né? Você sabe como é que é. Então o que o pessoal puder fazer de polêmica, vai fazer. Comenta aí, pessoal, se você tá animado aí pra esse novo jogo da Naughty Dog aí, que essa é uma promessa aí da Naughty Dog e do diretor. Comenta aí o que você tá achando. Vamos lá, pessoal. Isso aqui é muito interessante. Muito interessante mesmo. Sobre Dino Crisis, galera. Quem aí já jogou Dino Crisis? Quem aí tem uma nostalgia bem legal sobre essa franquia gigante da Capcom, que foi abandonada pela Capcom. Mas temos algumas esperanças aí de um remake ou um possível novo jogo vindo aí. Eu vou ler a matéria pra vocês aqui, ó. Dino Crisis voltando. Capcom renovou a marca Dino Crisis no Japão. Há tempos que os fãs de Dino Crisis vêm pedindo o retorno da franquia. E agora o que anima é que temos um leve sinal de esperança. Um novo relatório da Capcom mostrou que a empresa renovou recentemente a sua marca Dino Crisis no Japão. O registro foi feito em 4 de março, mas foi liberado agora essa semana só. Com a Capcom mostrando interesse em reviver as franquias de sucesso no passado, esse pode ser o sinal de que podemos ver algo novo ou um remake dos jogos originais. Lembrando, foi exatamente esses passos que a Capcom tomou antes do anúncio do novo Onimusha. Daí, né, eu coloquei mais calma, isso pode ser apenas uma renovação da marca e não indicar nada demais. Porém, em uma recente pesquisa que foi feita pela própria Capcom, os fãs afirmaram que Dino Crisis é o jogo que mais merece um remake.
É o seguinte, pessoal. Antes de eu comentar sobre isso, essas notícias que eu tô postando e esse texto que eu li para vocês, eu mesmo estou postando no canal do WhatsApp de informações, novidades do mundo dos games. Eu vou deixar o link aí na descrição. Se você quiser ficar atualizado em tempo real, receber essas notícias, essas novidades, clica no link e segue lá, ativa o sininho lá para você acompanhar em tempo real. Esse programa que eu estou fazendo, eu estou reunindo as informações da semana e jogando aqui para você que perdeu, para você que não pôde acompanhar, ou para você que queira comentar o que você tá achando das notícias. Então vamos lá, galera. É o seguinte, todo mundo tá pedindo aí um remake de Dino Crisis, né? E a Capcom já sabe que remake dá dinheiro. Foi assim que o remake do Resident Evil 2, foi assim que o remake do Resident Evil 3, apesar de não ter sido tão bom jogo, mas o jogo vendeu. Foi assim que... Não é que não foi bom, né? Eles cortaram muita coisa. Quem não jogou Resident Evil 3 clássico e joga o Resident Evil 3 agora, remake, vai amar. Quem jogou o clássico acaba não gostando. E o Resident Evil 4 nem se fala, né? Sucesso absoluto. Então a Capcom sabe que é uma mina de dinheiro. E eles fizeram uma pesquisa de qual jogo merecia um remake. E qual foi o mais votado pelo público? Dino Crisis, certo? E agora, recentemente, a Capcom anunciou que vai trazer um novo Onimusha. No caso, é uma sequência. E o pessoal ficou muito animado. E os passos que ela tomou para anunciar, porque a gente sabe que o Onimusha fazia, né, que não era citado. Então ela registrou a marca de volta do Onimusha e daí anunciou um novo jogo. Então ela fez a mesma coisa com o Dino Crisis agora. Então tudo indica que em breve a gente vai ter aí um anúncio de um remake. Eu acho remaster difícil. Eu acho que a Capcom vai trazer vai ser um remake de Dino Crisis 2, que é um sucesso. Ou um remaster ou uma sequência, talvez. O que eu acho difícil, uma sequência. Eu acho que é mais provável um remake pra galera rejogar. Então isso é interessante, é um jogo muito bom. É um dos jogos que merecem remakes mesmo. Apesar que o pessoal reclama que tem muito remake, mas pede mais remakes. Eu acho que é meio seletivo, né? Tem muito remake e remaster? Tem, mas e jogos necessários? Na minha opinião, jogo de 2010 pra frente não precisa remake. Não precisa, porque graficamente já são jogos tops. Remaster, acredito que até 2015 ali é bem-vindo um remaster. De 2015 para frente não precisa, porque já tá na versão do PS4 ali, o remaster ali do PS3, remake de PS2 para trás. Então acho que assim funciona. PS2 para trás remake, até o PS3 remaster e o PS4 eu acredito que não precisa assim necessariamente, a não ser que seja de graça, né? Porque você já tem o jogo já é top, mas você vai comprar ali por mais $50 o jogo só para ter uma sombrinha, alguma coisa a mais. Na minha opinião, isso aí é inviável. Então eu acredito que seja um remake que vai vir e vai agradar o pessoal aí. Dino Crisis é um jogão. Vamos lá, pessoal, vamos lá para a próxima matéria. O que saiu essa semana? Pessoal, tivemos também a revelação dos jogos que vão entrar aí no catálogo da PS Plus Extra e Deluxe do mês de março. Eu vou passar aqui quais são os jogos para vocês, tá bom? Jogos de março para catálogo do PlayStation Plus Extra e Deluxe. Tem como os principais UFC 5, Prince of Persia: The Lost Crown, Capitão Tsubasa, Rise of New Champions e mais os outros. Então a lista completa é essa aqui. UFC 5 para PS5, Príncipe da Pérsia, né, The Lost Crown, PS4 e PS5, interessante. Capitão Tsubasa, interessante também. Rise of New Champions, PS4. Mobile Suit Gundam Battle Operation Codefare, PS4 e PS5. Arcade Paradise, PS4 e PS5. Yusuke Parking, PS4 e PS5. E Siberia The World Before, PS4 e PS5. Esses são jogos da PS Plus Extra. PS Plus Deluxe, Arcade Paradise, VR, né? PS VR. Armored Core, trilogia Armored Core, né? Armored Core PS4, Armored Core Project Phantasma e Armored Core Master of Arena. Então, para PS5 e PS4. E os jogos ficam disponíveis a partir do dia 18 de março. Esses são jogos da PS Plus, 18 de março. Terça-feira, já estão liberados para download. Comenta aí o que você achou dos jogos, se você curtiu esse mês. Vamos lá então, pessoal. A próxima notícia aí que saiu foi sobre a Ubisoft. Eu vou falar pra vocês que saiu bastante notícia da Ubisoft essa semana. Não são muito boas. A Ubisoft vem sofrendo aí... Tá numa zica danada, na verdade. Vamos ser bem sinceros aí, a Ubisoft. Só notícia ruim.
O lançamento do ano deles aí, só cada dia tem uma pedrada, é incrível. E a notícia de agora é sobre negócios da empresa. Eu vou ler para vocês a matéria aqui que está aí na tela de vocês também. E a gente vai dar uma conferida. Então eu coloquei assim, Ubisoft. Segundo o acionista, a Ubisoft está negociando com outros estúdios algumas de suas IPs às escondidas. A Ubisoft não está nos seus melhores dias nesses últimos meses. Com alguns lançamentos não tendo correspondido às expectativas e adiamentos duvidosos do seu próximo grande lançamento, Assassin's Creed Shadows, parece que a empresa tentou negociar alguma de suas franquias com outras editoras, aparentemente sem comunicar seus acionistas. A acusação está sendo feita por acionistas minoritários e um deles é o Juraj Krupa, que é CEO da AJ Investments, que alegou que a Ubisoft teria se encontrado com editoras como Microsoft, EA e outras que estariam interessadas em suas IPs. E o grande problema é que a Ubisoft não comunicou sobre essas informações aos seus acionistas, sendo acusada de esconder informações, né? E devido a isso, a J Investments está reunindo outros acionistas para fazer um protesto do lado de fora da empresa. Ou seja, vão lá queimar pneu, queimar bandeira e fazer protesto. É incrível. E além dessa denúncia, a firma, a J, alega que a Ubisoft está tendo um terrível gerenciamento pelos atuais responsáveis e pede uma solução para as quedas das operações que deixam a desejar e falha em se adaptar ao mercado atual. Daí a Ubisoft respondeu à IGN que a revisão de várias opções estratégicas e capitalistas estão em andamento. Então ela falou, tá tendo alguma coisinha assim, né? E que um comitê independente está supervisionando o processo formal. Então tem um comitê que está supervisionando isso aí. E que a empresa irá informar o mercado de acordo com os regulamentos se uma transação se materializar. Ou seja, ela vai avisar, ó, vendimos tal IP, então vou avisar agora. É o seguinte, pessoal, eu acredito que seja verdade, né? Se o investidor lá minoritário falou, deve ter fontes que descobriu. Só que eu não acho que a Ubisoft esteja negociando as suas principais IP. Por exemplo, a Ubisoft vai vender Assassin's Creed, vai vender Far Cry, Rainbow Six. Não. Eu acredito que... Porque assim, a Ubisoft tem aí 40 estúdios, deve ter milhares de funcionários aí, 10 a 20 mil funcionários, um monte de IP morta, escondida. E eu acho que ela talvez negocie essas IPs menores. Por exemplo, ali... que ela tem e que ela deixou do lado. Então as IPs mais, né, menores da empresa, do estúdio, eu acho que talvez essa pode ser que esteja negociando, já que ela não pretende, não tem futuro para essa, ela quer apostar nas que dão certo, não quer arriscar, talvez realmente ela venda essas IPs menores. Mas eu não acredito que seja as IPs de grande sucesso que a Ubisoft iria vender, não seria doida, né? É o que ganha pão deles. Então talvez algumas menorzinhas pode ser que esteja negociando mesmo. Daí Microsoft e EA. A EA, o que for para EA é enterrado. Capaz da EA nem usar. Comprar e dizer, comprou bem, deixa guardadinho aí. A Microsoft, o problema da Microsoft é que tem muito IP na mão. Muito estúdio, muito IP, muito IP. Tipo assim, então conciliar, esse que é o problema. São IPs pequenas, provavelmente a Ubisoft esteja negociando. Então não sei se vai ter tanto impacto aí no mercado. Mas a Ubisoft está andando em maus lençóis e provavelmente está querendo aumentar um pouquinho o caixa e vender o que você tem ali que você não usa. A gente faz isso. Eu não estou precisando de dinheiro, eu tenho algumas coisas que eu não uso, eu vou vender. Então pode ser isso aí mesmo que a Ubisoft esteja pensando. Comenta aí, pessoal, o que você está achando desse momento terrível da Ubisoft. Vamos lá, pessoal, para a próxima notícia. Então, pessoal, esse aqui não é exatamente a notícia, mas eu não posso deixar de passar aqui, que quero agradecer a todos vocês que assistem aí meus vídeos, que interagem com o conteúdo. A gente chegou, pessoal, aos 1000 inscritos no YouTube. Muito feliz, era para mim fazer uma live especial de comemoração. Na quarta-feira não consegui fazer. Aí ia fazer na quinta, porém acabou a energia, não consegui fazer. Essa live está programada para segunda-feira, então se você quiser vir prestigiar, eu vou fazer a história do canal, mostrar aí o primeiro vídeo que eu postei, o que me motivou, a experiência, o aprendizado que eu tive nesse 1 ano de canal até atingir quase 1 ano, não deu 1 ano ainda, vai dar acho que 1 ano mês que vem, se não me engano. Deu atingir os 1000 inscritos aí do canal, então eu quero agradecer a todos vocês aí mesmo por todo o prestígio que vocês dão e, né, pelo apoio de sempre, pessoal que assiste. Às vezes tem muita gente que assiste os vídeos e não comenta, não fala, fica ali assistindo. E se você estiver vendo aí, você é aquele que assiste o vídeo
e fica na moita, quietinho, então quero agradecer você aí. Eu fiz aí um textinho, vou ler pra vocês, de agradecimento a essa conquista, né, pessoal? 1000 inscritos no YouTube não é fácil, e quem é criador de conteúdo sabe disso. Então eu escrevi assim, pessoal, vou ler pra vocês. Chegamos ao tão sonhado 1000 inscritos. Lembro como se fosse hoje, quando eu comecei a postar algumas gameplays com qualidade péssima de áudio e vídeo, sem edição nenhuma, apenas para guardar na minha história. Mas de apenas uma lembrança se tornou uma vontade de mostrar minha paixão pelos games para outras pessoas. Ainda temos poucos recursos, como um PS4 antigo e um notebook de baixo desempenho, mas tento trazer a vocês vídeos com dicas, gameplays, séries, lives, platinas, posts com as informações e até memes para descontrair nos shorts. E agradeço a cada um de vocês que é inscrito do Jonah, pela confiança de depositar um pouco do seu tempo no meu trabalho. Espero que desse primeiro 1000 possa se tornar 10, 20 e até 100 mil amantes dos games. Obrigado mesmo, pessoal, e vamos pra cima continuar a mostrar pro mundo nossa paixão pelos games. Assinado Jonah Games. É isso aí, pessoal, e além de agradecer aí vocês que são inscritos, eu agradeço a Deus. Primeiramente eu agradeço a Deus por estar dando essa oportunidade, né, de eu estar fazendo alguma coisa diferente e utilizando algo que eu goste para passar para as outras pessoas, porque não é fácil, pessoal. Não é fácil você ter que, primeiro, criar na cabeça o que você vai fazer. Ter ideias. Segundo, tempo. É muito difícil arrumar tempo. Para quem não sabe, eu trabalho de segunda a sábado. Tenho a minha família. E tento, nos momentos que eu sempre tenho um pouquinho ali de leve de tempo, eu tento fazer um conteúdo. E segundo, pessoal, eu quero agradecer a minha família. Primeiro que a família, vocês sabem, né? Quando a gente está nesse ramo, a família tem que ter muita paciência. Por quê? Primeiro, às vezes no momento que você pode estar ali conversando, jantando, jogando uma conversa fora, você está gravando um vídeo. Você está fazendo barulho. Você está com essas luzes aqui ligadas, atrapalhando. Isso é complicado. Então, tem que ter um pouco... Tem que ter paciência. Eu agradeço a minha família aí, principalmente a minha esposa, por ter essa paciência, sabe? Ela... não é do ramo dos games, o que torna mais difícil ainda, né? Como diz ela mesma, ela diz que ela não entende e ela tenta entender, mas é difícil, né? Porque eu não consigo dar 100% de atenção e pra ela é difícil, né? Porque nesse início, primeiramente, a gente faz simplesmente por amor e hobby. A gente não faz pra... No momento, a gente não consegue fazer pra pensar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou crescer, porque não é assim. Não é da noite pro dia. Quando você menos vê, você está crescendo, mas inicialmente você faz para poucas pessoas, 5, 10 pessoas te assistirem. E essas 10 pessoas são os que motivam você a continuar. Então, se eu que tenho família, eu tenho que agradecer a eles, a minha esposa, ao meu filho, por ter paciência comigo, porque não é fácil, pessoal. Eu estou gravando esse programa agora aqui, podia estar fazendo outra coisa, mas eu estou gravando aqui para levar informações para vocês, porque eu gosto. E eu quero que se torne talvez um possível trabalho, quem sabe no futuro, mas a princípio é algo que eu gosto e que eu estou tentando focar aí, porque eu, além de eu tentar ter conhecimento, eu tento também mostrar um pouco do amor pelos games para vocês. Então eu agradeço aí, 1000 inscritos, não é fácil, é uma conquista que é difícil alcançar, a gente conseguiu o primeiro passo e esperamos aí logo bater os 10 mil, 20 mil e assim por diante. Então, muito obrigado a Deus primeiramente, obrigado à minha família e obrigado a vocês todos que estão assistindo e que acompanham aí as notícias e os vídeos do Jonah Games. Beleza, pessoal? Agora, depois desse agradecimento, vamos para mais uma notícia aí, para não prolongar demais esse episódio, esse programa. E a gente finalizar aí com chave de ouro, atualizado sobre o que está acontecendo nos games. Vamos lá, pessoal. Próxima notícia. Bora lá então, pessoal. A próxima notícia é sobre a Xbox portátil vem aí. Então, pessoal, a Microsoft está para lançar em breve, até por sinal, se não me engano, esse ano até, um Xbox portátil, estilo Steam Deck. Steam Deck mesmo, né? Então, bem legal até por sinal. Temos aí o Nintendo Switch, né, o Steam Deck, e a Microsoft quer entrar nesse ramo aí também, de um Xbox portátil. Eu vou ler para vocês um pouquinho que saiu e vou complementar que eu andei lendo, acabei não conseguindo postar, mas eu acabei lendo sobre mais algumas coisas. A Microsoft está oferecendo um console portátil do Xbox similar ao Steam Deck para o fim de 2025, ou seja, esse ano já, e uma nova geração de consoles para 2027, ou seja, vai lançar o próximo console mesmo
lá para 2027. De acordo com informações publicadas pelo site Windows Central, essa semana no caso, um usuário da Restera afirma que o projeto é um portátil fabricado pela Asus com o codinome Projeto Kenan. Segundo R, que é o recetário aí, o trabalho do Xbox que chegou às manchetes essa semana é na verdade chamado Projeto Kenan, não Kenan. Nada a ver, na verdade, só muda 2 letras aqui, é Projeto Kenan. Disse-me que Kenan é o código de um portátil que está sendo fabricado pela Asus e é parte de um esforço maior da Microsoft para unificar o Windows e o Xbox em direção a uma biblioteca universal de jogos do Xbox e PC. Por enquanto, não há nenhuma confirmação por parte da Microsoft ou da divisão Xbox sobre as informações. O último pronunciamento oficial da marca sobre a nova geração foi em junho de 2024, quando afirmaram que estavam funcionando duro. Ou seja, tava só o básico ali nesses aparelhos e que eles representariam o maior salto de hardware da história do Xbox. Então é assim, galera, a Xbox querendo entrar aí com o Xbox portátil, né? Só que pelo que eu andei vendo, parece que lançamentos, jogos novos não vai rodar nele. Parece que vai rodar só jogos da biblioteca que já tem disponível. Mas não temos muitas informações, temos que aguardar aí. Mas já sabemos que é a Asus que está como responsável pela criação desse portátil para Xbox. E pessoal, temos aí mais notícias de Split Fiction. Sobre as vendas, a gente começou, né, que a gente tinha batido 1 milhão de cópias vendidas. Eu falei que iria atualizar e realmente foi atualizado, pessoal. Histórico, Split Fiction já vendeu 2 milhões de cópias em apenas uma semana após o seu lançamento. Apenas 3 dias atrás, o estúdio Highlight Studios tinha anunciado que Split Fiction bateu 1 milhão de cópias vendidas, mas agora o jogo conseguiu dobrar as vendas, chegando ao marco de 2 milhões de cópias vendidas. Foi através de suas redes sociais que o estúdio revelou o marco. Confira o post do estúdio, olha o post dele. Split Fiction vendeu 2 milhões de cópias em uma semana. Caramba, estamos impressionados, simplesmente incrível. Obrigado a todos os nossos fãs novos e antigos. Adoramos o quanto vocês estão animados com o nosso jogo. Esse foi, fecha aspas, o que o estúdio publicou lá no X, né? Considerando que o antecessor It Takes Two levou 1 mês para chegar no 1 milhão, Split Fiction está sendo um verdadeiro sucesso para o estúdio e com certeza irá bater os 23 milhões vendidos do jogo anterior, como eu tinha falado na outra matéria. Daí tá disponível para PC, PlayStation 5 e Xbox Series S. É isso aí, né, galera? Dobrou a meta. Em uma semana de lançamento, o jogo simplesmente atingiu aí 2 milhões de cópias vendidas. Foi o que eu falei lá no começo daqui do programa, que o jogo já tinha o seu antecessor feito muito sucesso, então a fama seguiu a fama e foi vendendo e o jogo realmente é bom, né? As notas do Metacritic lá foram muito boas. E é um jogo que eu digo pra vocês que com certeza irá concorrer ao jogo do ano, ao GOTY. Se não fosse GTA 6, caso GTA 6 lança mesmo esse ano, se não fosse GTA 6 tinha uma grande chance de ganhar como jogo do ano de novo, junto com o Monster Hunter ali, mas eu acho que o Split Fiction levaria, né? Dado até agora os lançamentos. Claro, tem Assassin's Creed Shadow, tem outros jogos para vir, mas Split Fiction é um grande candidato, com certeza vai ser indicado ao jogo do ano. E a próxima notícia, pessoal, é o quê? Um remake, claro, um anúncio, um rumor, na verdade, sendo bem sincero para vocês, de um novo remake vindo aí. É o remake de The Elder Scrolls 4 Oblivion. Então pode ser que tá vindo aí. Mais um possível remake. Remake de Elder Scrolls 4 Oblivion pode estar vindo aí e mais cedo do que você imagina. Vou ler para vocês a matéria aqui. Rumores de um remake de Elder Scrolls 4 Oblivion ganharam força nesses últimos dias. Quem trouxe a informação foi o leaker Nate the Hate, que vem acertando muitas coisas ultimamente. Se eu não me engano, foi ele que ele falou do anúncio da Switch 2, se eu não me engano. Então o cara tem crédito. Além do leaker, a informação foi corroborada com o VGC, que também postou a informação. Então muito provavelmente é verdade mesmo. É um rumor, mas provavelmente é verdade. Além da informação que o remake está vindo aí, o jogo também pode chegar mais cedo do que se imagina, com a previsão sendo para até junho de 2025. Porém, o VGC afirma que fontes internas indicam que a estreia pode ser mais cedo, para o mês que vem já. Segundo os rumores, o projeto estaria nas mãos da Virtuos, estúdio envolvido com Metal Gear Solid Delta Snake Eater. E especula-se que está sendo utilizada a Unreal Engine 5 para o remake, com reformulações completas no combate e na furtividade. A princípio, a fonte afirma que a versão virá para PS5 e Xbox Series
mas ainda tratamos como rumor e aguardamos mais informações nos próximos dias. É isso aí, pessoal. Mais um remake. Não sei se é útil, sendo bem sincero, pra mim não é útil. Talvez pra quem joga muito RPG goste. É um jogo de 2007, é um jogo antigo. É muito bom o jogo, até por sinal. Mas assim, sendo bem sincero, não sei se é um remake. Se eu não me engano, tinha fãs fazendo um remake já dele. Mas provavelmente esse aqui a Bethesda já vai abarrar, né? E vai deixar, né? Por causa desse aqui deles que eles querem vender. Que pra quem não sabe, a Bethesda aí é da Microsoft. Tá fazendo Elder Scrolls 6. Faz uns 10 anos, acho. Mas provavelmente esse não será exclusivo Xbox. Provavelmente eles lançam para PS5 também. Para tentar ver se ganha um pouco do público pro Xbox Pro Elder Scrolls 6, que provavelmente não vai ser multiplataforma de início. Provavelmente vai ser exclusivo, com certeza. Então mais um remake. Não sei se era necessário, mas para os fãs de RPG talvez seja um remake aí que o pessoal curta. Até eu fiz uma votaçãozinha, até fazendo as votaçãozinhas lá no canal do Whats. Lembra, pessoal? As notícias e novidades que eu estou tirando é do canal do Whats. Eu vou deixar o link aí embaixo para você acompanhar em tempo real. Então, clica o link, segue lá. Eu fiz até umas enquetezinhas nos outros ali. Sobre Death Stranding, eu fiz uma enquete bem legal. Quem jogou o primeiro Death Stranding? E me surpreendeu que a maioria não jogou o Death Stranding, o primeiro. Rapaz, eu achei que tinha bastante gente jogado. Não, eu joguei, né? Mas muita gente, a maioria das respostas foi que não jogaram. E a pesquisa que eu fiz agora aqui foi o que você acha desse remake? E a maioria colocou que acha desnecessário o remake, é claro. Então, a maioria já fala por si. É isso aí, pessoal. Tivemos aí a transmissão do evento promovido pela Konami, chamado Silent Hill Transmission. Então claramente era alguma coisa sobre Silent Hill. E especulações era que realmente o Silent Hill F iria ser anunciado. Até na verdade a Konami falou que era o anúncio do Silent Hill F. E foi liberado, galera. Foi liberado aí um trailer. Até eu não tenho um trailer aqui pra gente reagir, uma pena, mas tem umas imagens aqui. Algumas imagens que eu vou mostrar pra vocês. E foi revelado, né, que chegará aos consoles PS5, Xbox Series e o PC. Para plataformas de nova geração, porém sem data de lançamento. Então, Silent Hill F anunciado, será uma história de terror que se passa numa cidade do Japão, né, com uma protagonista feminina. Vai ser uma mistura de, né, tenebrosos monstros, meio com natureza junto, meio um fungo assim. Aparentemente tá de dar medo. Eu vou mostrar algumas imagens aqui para vocês, só para vocês verem como é que tá o Silent Hill F. Deixa eu já mostrar pra vocês aqui, ó. E vocês vão me falando como é que tá. Olha, tá bem interessante. Graficamente, né? Tem, ó, neva. Uma cidade tomada por neva também. Marca do Silent Hill. Ó, a protagonista. Silent Hill F. PS5, Xbox Series S, Steam, Epic Store e Windows. Ou seja, todas as plataformas de nova geração aí praticamente vai ter. Aí, isso aí, pessoal. Me conta aí o que você achou do anúncio. Se você vai estar animado. Se você gosta aí da franquia Silent Hill. Antes de continuar, eu fiz a enquete, né? O que o pessoal achou do anúncio do novo Silent Hill F. E quem venceu foi que achou incrível. Coloquei achei incrível, achei mais ou menos, ou não gostei. E o pessoal gostou, né? Achei incrível. Foi a maior quantidade de votação aí sobre Silent Hill F. E vamos lá, pessoal. Tivemos aí Estamos tendo, né, o aniversário de 20 anos da franquia God of War. Esperamos aí até um remaster que provavelmente não vem. Já foi, né? Semana passada saiu que a Santa Mônica não vai anunciar nada. E a Sony revelou que vai dar recompensa aos jogadores de PC e PlayStation pelos 20 anos. Eu vou mostrar aqui qual vai ser as recompensas, pessoal. E vocês me contam se vocês gostaram. Então tivemos aí. Deixa eu voltar aqui.
A armadura Odisseia Negra e aparência para Kratos, né? Se eu não me engano, essa aparência você ganha quando você desbloqueia, quando você zera o God of War 2 lá no PS2, na dificuldade mais difícil, você ganha após zerar. Então eles vão dar essa skin também para o God of War Ragnarok, agora vocês estão vendo aí do lado, né? Que o God of War Ragnarok aí também você vai poder ter essa skin. Então ela vai dar essa skin. Ela vai dar também, a Sony vai dar a armadura Odisseia Negra para os companheiros Freya e Atreus, certo? As vestimentas. Também virá conjunto de aparência de armas Odisseia Negra e alguns complementos aí para Leviatã, Machado Leviatã, a Blade of Chaos, né? E a lança lá, espartana. E também virá escudão, aí a skin, né, de escudo aí vai ser a aparência de escudo e Round Odisseia Negra, aparência de escudo. Isso aí o que é, né, foi o presente da Sony aí pelos 20 anos de God of War. Daí eu coloquei assim, uma enquete. E aí, o que achou das recompensas que serão disponibilizadas para o aniversário de 20 anos de God of War? Eu coloquei, eu gostei, achei meia boca e não gostei, muito fraco. E a resposta foi, achei meia boca. O pessoal achou, mais ou menos. Pra vocês verem aí como é que tá. A gente esperava remaster, mas teve aí skinzinhas aí pro God of War Ragnarok. Muito bem, então, pessoal. Quase finalizando aí. Tivemos aí a notícia sobre o Nintendo Switch 2, pessoal. Que analistas preveem que o Nintendo Switch 2 irá custar $499 e será um dos maiores lançamentos de consoles da história. Muitos analistas da indústria preveem que o Nintendo Switch 2 irá chegar com um preço de $499, ou seja, 2.320 na cotação atual. Ou até mais, porém, além do valor, a previsão é que seja um console, seja um sucesso de lançamento aí, e com estimativas aí de 6 a 8 milhões de cópias de unidades disponíveis no dia do lançamento. O lançamento, a princípio, pode ser que seja para junho, pessoal, mas ainda não tem um dia certo. Só que analistas, principalmente analista da Toyo Securities, falou que talvez seja mais caro do que $499. Resumindo, porque está usando mais componentes, mais caros, mais atuais, então pode ser que realmente venha mais caro do que $499. Nossa senhora, vai vir aqui no Brasil uma paulada. E não tem, como eu disse para vocês, não tem ainda a estimativa. Talvez, e daí, pessoal, a expectativa de ser lançado em junho, mas vai ter um evento agora dia 2 de abril, Direct, né, vai ser um Direct especial pela Nintendo, que irá mostrar mais do console e provavelmente a data de lançamento. Comenta aí o que você acha desse preço aí e se você vai comprar o Nintendo Switch 2. E pessoal, vamos finalizando com a última notícia, como eu falei, foi da Ubisoft, muita coisa da Ubisoft, mas essa aqui é bem interessante por sinal. A Ubisoft, pessoal, está abrindo uma nova empresa. Será? Vamos ver aqui. A Ubisoft está planejando abrir nova entidade para cuidar de suas principais IPs. E ações podem estar prestes a ser negociadas. Lembra que eu falei para vocês que eles estavam negociando IPs com outros estúdios? Com certeza IPs menores. As IPs grandes, eles vão abraçar e vão ficar quietinho. Mas porém, parece que a Ubisoft está querendo abrir uma nova empresa que cuide dessas IPs. Vamos ler a matéria aqui. A Ubisoft está passando por maus bocados com lançamentos não agradando o público. Prejuízos enormes, processos e acusações de negligência e ocultação de informações a seus acionistas. E aparentemente a empresa estaria considerando abrir uma nova entidade. E já está até conversando com investidores para apoiá-la. Essa nova empresa ficaria responsável pelas suas principais IPs, incluindo a franquia Assassin's Creed, que é a franquia de mais sucesso da empresa. O plano seria vender ações minoritárias para outras empresas, enquanto a própria Ubisoft ficaria como uma acionista majoritária, não perdendo o controle de suas franquias. Quem soltou essa notícia foi o Bloomberg, tá, pessoal? Então tem referências, tá bom? E de acordo com o Bloomberg, a Ubi já estaria entrado em contato com possíveis interessados em comprar ações, incluindo a gigante editora chinesa Tencent e também fundos de finanças da França. Tinha boatos que a Tencent estava rolando alguma coisa com a Ubi mesmo. E as ações podem ser negociadas em breve, talvez até no mês que vem já. Com essa estratégia, a Ubisoft planeja que a nova entidade formada tivesse uma valorização maior do que a própria companhia, a companhia principal, que viu esses dias, né, esses últimos meses, o seu valor de mercado cair significativamente nos últimos meses. Ou seja, o valor de mercado da Ubisoft lá embaixo.
Por quê? Lançamentos que deram fracassos, repetição nas gameplays. Os jogadores sabem disso. Tipo, você vai comprar jogo, pagar R$300 pra jogar um jogo que é igual ao anterior. E todos os últimos lançamentos da Ubisoft vêm fracassando, assim. E a esperança tá no Assassin's Creed Shadow. Eu coloquei aqui, a Ubisoft ainda estaria aguardando a sua principal aposta antes de tomar decisões drásticas. Que no caso é o lançamento do Assassin's Creed Shadows. Que vai chegar agora dia 20, pessoal. Dia 20 de março agora chega Assassin's Creed Shadow para PC, PS5 e Xbox Series. É isso aí, pessoal. Então a Ubisoft é o seguinte, o que ela quer fazer? Ela vai criar uma nova empresa, um novo CNPJ, uma nova entidade. Ela vai passar suas franquias, suas IPs, registrar o nome dessa empresa, como se ela estivesse vendendo para essa empresa, que é dela mesma. E essa empresa vai ficar com essas franquias. E vai abrir o seu capital financeiro, certo? Daí vai vir a TC, vai vir fundos, vai vir empresas e vai comprar essas ações minoritárias. Ações de 5%, de 3%, de 2%, de 1%. Enquanto a Ubisoft vai ficar com as ações de maior porcentagem. Ou seja, ela vai ficar com mais de 50%. No caso, 55%, 60%, o que seja. Sabe, quem é acionista majoritário domina sobre, né, tem as rédeas da empresa. Então ela vai ficar com as maiores ações, porém ela vai abrir o capital para outras empresas virem investir. Então ela vai subdividir e vai aumentar o valor do mercado dessa empresa secundária, que vai valer mais do que a própria Ubisoft. Assim ela vai conseguir sair, tecnicamente, desse buraco. Então é uma tática, pessoal. Caso o Assassin's Creed Shadow fale, provavelmente isso aí é garantido. Caso o Assassin's Creed Shadow um super sucesso, ela espera que as ações da própria empresa aumentem. Mas eu acho que, sendo bem sério, não tem salvação. Vai ter que fazer isso mesmo. Então, muito provavelmente a Ubisoft vai criar uma nova empresa que vai cuidar da própria Ubisoft. Isso é engraçado, né, pessoal? Então aí, pessoal, comenta pra mim o que você está achando aí das ações tomadas pela Ubi. Vou finalizando o programa daqui. Quero agradecer você que acompanhou. Muito obrigado mesmo. As notícias. Lembrando, pessoal, tem o canal do WhatsApp que eu posto em tempo real essas notícias. Vou deixar o link na descrição aí. Clique e segue para não perder. Lá tem memes, as notícias, tudo em tempo real. Peço que você deixe o seu likezinho, né, compartilha. E se você não é inscrito e é novo, se inscreve aí para deixar aquele apoio. Temos aí vídeos, lives, memes, notícias, tudo completo do mundo game. Obrigado, pessoal. Até o próximo programa. Fui!